Daí, pessoal, mais uma resolução. Terno pitagórico é a denominação para os três números inteiros que representam as medidas com a mesma unidade dos três lados de um triângulo retângulo. Um terno pitagórico pode ser gerado da seguinte forma. Escolhem-se dois números pares consecutivos ou dois números ímpares consecutivos. Calcula-se a soma dos seus inversos, obtendo-se uma fração cujo numerador e denominador representam as medidas dos catetos de um triângulo retângulo. Calcula-se a hipotenusa. Utilizando o procedimento descrito, a medida da hipotenusa, considerando os números pares 4 e 6, será. Bom, então ele explica aqui primeiro o que é um terno pitagórico ou uma trinca pitagórica. Um terno pitagórico, então, é um conjunto, de três números inteiros que satisfazem o teorema de Pitágoras, ou seja, os dois números menores correspondem aos catetos e o número maior desta trinca ou desse terno é a hipotenusa. E aí tem vários formatos que possibilitam encontrar-se esses ternos, esses infinitos ternos, essas infinitas trincas. Um dos processos que é bastante simples é esse descrito no exercício. Eu escolho dois números pares consecutivos ou dois ímpares consecutivos, somo os inversos desses consecutivos e obtenho uma fração. O numerador é um cateto, o denominador é outro cateto. E aí a hipotenusa, eu calculo, aqui diz, eu calculo a hipotenusa, aplicando justamente o teorema de Pitágoras. Então esse é o foco do exercício, esse é o modelo de resolução que ele está pedindo aí. Bom, então ele diz para eu calcular a hipotenusa considerando os números pares 4 e 6. Então, se eu considero 4 e 6, então este é um exemplo de dois pares consecutivos. Aí eu vou somar os inversos. O inverso de 4 é 1/4. O inverso de alguma coisa é 1 sobre essa alguma coisa. Então, 1/4 mais o inverso de 6, 1 sobre 6. E eu faço essa soma. Mínimo múltiplo comum entre 4 e 6 é o 12, Posso usar aquela regra prática do dobro, triplo. O 6, que é o maior, não dá por 4. Então, ele não é o mínimo múltiplo comum. Aí eu vou dobrando. 12 dá por 4. Então, 12 é o mínimo múltiplo comum. Se não desse, eu tentaria o 18 por 4, até que fosse divisível. No caso aqui, o 12 já foi divisível, o 12 é o mínimo múltiplo comum. Aí 12 divide embaixo, 12 divide por 4, 3. E aí 3 vezes 1, 3. Então eu tenho aqui 3. Mais, de novo, divide embaixo, 12 divide por 6, que dá 2. E esse 2 multiplica lá para cima, 2 vezes 1, 2. Fiquei então em cima, 3 mais 2, 5. Eu tenho 5 dozeavos. O que ele fala? Que esta fração obtida indica os catetos. O numerador é um cateto. E o denominador é o outro cateto. Então, eu já obtive os dois catetos. E a hipotenusa? A hipotenusa pode ser adquirida, obtida fazendo-se Pitágoras. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui eu posso falar que é o cateto 1 e aqui o cateto 2. Substituindo isso, hipotenusa eu não sei. Um cateto, então, é 5. 5 ao quadrado. O outro cateto é 12. 12 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado igual a 25. 12 ao quadrado, 144. Hipotenusa ao quadrado igual a 169. E a hipotenusa vai ser a raiz positiva de 169.
10 vezes 10 é 100, então a hipotenusa é mais do que 100, né? Já que é a raiz de 169. Como o final aqui é 9, tem que ser final 3, 3 vezes 3, 9, ou final 7, 7 vezes 7, 49. Como 169 está mais próximo do 100, eu vou usar o 13. E aí 13 vezes 13, 169, a alternativa C. Ok? Para reforçar essa resolução, eu vou abrir a lâmina de novo e vou fazer com outra dupla. Em vez de usar aqui o que ele pede no exercício, uma sequência de 2 pares, 4 e 6, eu vou usar uma sequência de 2 ímpares. Então, vou abrir aqui a lâmina só para reforçar o exercício. Então, deixa eu desfazer aqui, ó. Números aqui eu vou trocar para ímpares. Deixa eu só cobrir essa região aqui. E aí eu vou mudar para ímpares. Considerando os números ímpares. Então, ímpares e sequência. Pode ser 1 e 3, pode ser 3 e 5, pode ser 5 e 7. Eu vou usar o 7 e o 9. Talvez fique um pouquinho alto, mas eu vou usar o 7 e o 9. Então, considerando os números ímpares 7 e 9. Bom, já escolhi 7 e 9. 7 e 9. O inverso de 7, 1 sétimo. Somo com o inverso de 9, 1 nono. Efetuo essa soma. Mínimo múltiplo comum entre 7 e 9 será o produto entre 9 e 7, né? Eles não têm aí divisores comuns. Se eu pego o dobro de 9, dá 18, que não dá por 7. Depois o triplo, 27, não dá por 7. O quádruplo, 36, não dá por 7. Eu vou concluir que o MMC é o produto 7 vezes 9, 63. 63 divide por 9, ó, divide embaixo. Aliás, divide por 7, 63 divide por 7 dá 9. 9 vezes 1, 9. Então, aqui eu tenho 9. Mais 63 divide por 9 dá 7. 7 vezes 1, 7. E eu fico com 9 mais 7, 16. 63 avos. E aí, essa fração, então, indica os dois catetos. Isso aqui é um cateto. Isso aqui é o segundo cateto. Para eu encontrar a hipotenusa, uso Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Aqui eu vou dizer cateto 1, cateto 2. Vou atrás da hipotenusa, então. Hipotenusa eu não sei. Hipotenusa ao quadrado igual a 1 cateto é 16. 16 ao quadrado, outro cateto 63. 63 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado igual 16 ao quadrado, 16 vezes 16 dá 256, né? 6 vezes 6, 36, vai 3, 6 vezes 1, 6 e 3, 9. 1 vezes o 6, 6, 1 vezes 1, 1. 256. E aí 63 ao quadrado. 63 vezes 63. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18.
6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 6, 36 e 1, 37. 9, 8 e 8, 16, vai 1, dá 9 e aqui dá 3. 3.969. 3.969. Hipotenusa ao quadrado igual, somando isso, 3.969, 256, 5, vai 1, 7, 12, vai 1, 10, 12, vai 1, 4, 4.225. Como terminou em 5 aqui, ó, se essa raiz for exata, também termina em 5. Tá? Sempre que tu vai tirar a raiz quadrada de um número e essa raiz termina em 5, o número da qual eu vou extrair a raiz termina em 5, se for exato, também termina em 5. Ok, agora eu vou pensar quem. 30 vezes 30 dá 900, um rascunho aqui, ó. 30 ao quadrado dá 900, então é mais do que 30, né? Eu estou com 4.200 lá. 40 ao quadrado dá 1.600, então é mais de 40. 50 ao quadrado vai resultar 2.500, então é mais de 50 também. 60 ao quadrado dá 13.600, ó, ficou perto. Mas é mais do que 60. E 70 ao quadrado dá 4.900. Bom, aí passou, ó, de 4.200. Então, já sei que a raiz está aqui no meio, ó, entre 60 e 70. Então, a hipotenusa é igual a raiz positiva de 4.225. Essa hipotenusa é 60 e alguma coisa. Lembra que eu falei? Se termina em 5 aqui, só pode terminar em 5 a raiz. Então, é 65 a hipotenusa. Eu vou testar aqui rapidinho. 65, 65, né? Levar ao quadrado para ver se fecha a raiz. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 6, 30, 32. 6 vezes 5, 30, me vai 3. 6 vezes 6, 39. E 6 vezes 6, 36 e 3, 39. 5, 2, 13, 9, 12, vai 1, 4, realmente, ó, 4.225. Então, a hipotenusa, nesse caso, é o 65, né? Que não tem aqui, claro, porque eu alterei o exercício. Ok? Então, aí nesse exercício, eu fiz duas vezes. Eu fiz o que ele se propunha, ou aquilo que ele propunha no enunciado, e eu mudei para dar mais uma garantida, uma reforçada na ideia aí do procedimento da questão. Ok? Ficamos por aqui, então. Forte abraço. Espero que essa resolução contribua no teu estudo e até a próxima.